Olá, bom dia! O Repórter Visual entra no ar agora. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A Anistia Internacional lançou a campanha Escreva por Direitos, que dá visibilidade a casos de violência contra 10 mulheres ativistas em todo o mundo. Uma das histórias é a da vereadora Marielle Franco, assassinada em março deste ano, no Rio de Janeiro. A campanha global traz 10 casos em vários países de mulheres que atuam na defesa dos direitos humanos e sofrem ameaças ou foram vítimas de violência. O objetivo é mobilizar pessoas de todo o mundo para escrever cartas manifestando solidariedade e pressionar autoridades por justiça. A campanha Escreva por Direitos começou em 2011 na Polônia e pela primeira vez este ano, uma brasileira faz parte da lista e é destaque desta edição. Marielle Franco, vereadora do Rio, que foi brutalmente assassinada há 7 meses. Até agora, o crime não foi solucionado. A gente está aí mais um mês, né? Se engajando, agradecendo a anistia e cobrando mais uma vez internacionalmente para que isso possa chegar, né, a um fim, né? Que a gente tenha pelo menos, que não vai resolver, não vai tirar a minha dor, mas que possa se ver quem e por que mataram a minha filha. De acordo com a diretora executiva da Anistia Internacional, o material da campanha, disponível na plataforma escrevapordireitos.anistia.org.br, também pode ser usado por profissionais de educação e agentes comunitários. No ano passado, foram mais de 23 mil downloads. O ativismo sob risco pode parecer, às vezes, muito solitário, né? Muita dor, muito medo. E receber essas mensagens também é uma forma de garantir que essas mulheres estão protegidas. A ONU aumentou o alerta em relação ao aquecimento global e pediu medidas concretas para tentar frear o aumento das temperaturas nos próximos anos. O novo relatório diz que o planeta está prestes a ver as temperaturas aumentarem 3 graus Celsius e não mais 1,5 grau, como previa o último encontro do clima. Para conseguir manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, as medidas devem ser rápidas, amplas e sem precedentes em toda a sociedade, de acordo com a ONU. Entre as ações propostas está o corte das emissões de CO2 em 45% até 2030 e atingir 85% de energia renovável até 2050. Brasil, Argentina e a OEA pediram uma investigação sobre a morte do conselheiro municipal venezuelano Fernando Albán, que teria se atirado de um prédio policial em Caracas. A ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias, assegura que Albán foi morto sob tortura e pediu que ele não fosse enterrado sem uma autópsia. Albán era suspeito do atentado a drone no desfile militar em 4 de agosto. Que o Brasil avançou nas questões ligadas ao universo das pessoas com deficiência, e isso não podemos negar. Mas o preconceito ainda ronda de forma ostensiva as relações de trabalho neste segmento. Não são poucos os relatos de pessoas que passaram em concursos públicos e só puderam assumir suas vagas por meio de ações na Justiça do Trabalho. Mesmo com a melhora no geral, algumas situações persistem, como a esperteza de alguns empresários que, dentro da lei, burlam o espírito inclusivo dela. Um bom exemplo é o de que muitos surdos são contratados somente por 4 horas, que é o mínimo exigido por lei para a contratação com carteira assinada. Os surdos são também os mais atingidos no quesito acessibilidade, uma vez que nem sempre há o suporte da língua de sinais, a Libras, para que o empregado execute suas funções com a mesma produtividade dos outros, não é isso? O último censo do IBGE mostra que no Brasil vivem hoje mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase 1/4 da população. Esses números demonstram o tamanho da demanda por soluções e novos caminhos para a acessibilidade e a inclusão no país. A Lei de Cotas de 1991 passou a reservar cargos em empresas para PCDs, mas dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social de 2016 indicam que a lei não vem sendo plenamente cumprida.
Caso as empresas seguissem à risca a legislação, pelo menos 827 mil postos de trabalho estariam disponíveis para um grupo de mais de 7 milhões de pessoas que se enquadram nas exigências da lei. Mas, infelizmente, apenas 381.322 vagas foram criadas, menos de 50% do que poderia ser implementado. Para a superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, IBDD, a Tereza Costa Damaral, o Brasil tem uma boa legislação para este segmento, mas não é cumprida na íntegra e não há fiscalização. Ela diz que emprego e igualdade de condições ainda são questões muito difíceis. As empresas não acreditam na competência da pessoa com deficiência. Muitas vezes, o empresário prefere pagar multa do que empregar pessoas com deficiência. Segundo a presidente do IBDD, o grande entrave ainda é o preconceito. Há um olhar negativo sobre as PCDs, quando o ideal seria vislumbrar o que o empregado pode oferecer de importante e no que pode contribuir para a empresa. Conscientização e sensibilização são as palavras-chave para evoluirmos como civilização. Este é o nosso desafio. Um abraço para você que assiste ao Visual e até a próxima oportunidade. O direito à convivência familiar é fundamental na formação do ser humano. Em Belo Horizonte, o serviço Família Acolhedora tem dado oportunidade para crianças afastadas das famílias por medida protetiva a crescerem cercadas de carinho e cuidado. Eva realiza um sonho antigo ao acolher duas irmãs de 8 e 10 anos. As crianças estão sob os cuidados dela há 4 meses. Tempo de convivência e afeto. É uma coisa única na vida da gente, entendeu? Que não tem como descrever. Apesar de não ter laços sanguíneos, o amor é o mesmo ou maior, entendeu? Porque você escolheu fazer isso, entendeu? Então, eu super recomendo. O programa conta hoje com 27 famílias habilitadas que passaram por um criterioso processo de seleção, preparadas por psicólogos e assistentes sociais. 18 delas acolhem 27 crianças e adolescentes que foram afastadas da família de origem por medida protetiva. O Família Acolhedora é mantido pela Prefeitura de Belo Horizonte desde 2009. A capital tem hoje 600 vagas em abrigos municipais dedicados a crianças e adolescentes. Quase todas estão ocupadas. Valéria está no serviço desde o princípio. Ele está baseado na proteção e cuidados, com 2 modalidades previstas. A modalidade de curta duração, né, cujo objetivo é de fato a reintegração, a volta para casa, o investimento forte nisso. E a modalidade 2, que é o acolhimento de crianças e adolescentes que estão em acolhimento, até mesmo nos abrigos, o acolhimento institucional, que foram destituídos do poder familiar, foram para o cadastro de adoção, não encontraram pretendentes e aí então eles têm a possibilidade da convivência familiar, que é primoroso para o desenvolvimento de uma criança e adolescente, nessa perspectiva, não da adoção, na perspectiva de uma guarda temporária, só que um temporário que pode se prolongar até 18 anos de idade. Valéria lembra ainda que o serviço não é adoção. Para isso, há o Cadastro Nacional de Adoção, coordenado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Adoção diz do poder familiar, você ter uma criança como filho, não é? Acolhimento familiar, você tem a guarda temporária dessa criança, é óbvio, tem uma equipe técnica do serviço que acompanha essas famílias acolhedoras, concomitantemente acompanha as famílias de origem, sempre na perspectiva de que essas crianças possam voltar para a convivência às suas famílias de origem, extensa ou ampliada, porque às vezes não fica com a família de origem, mas tem condição de ir para a casa de uma avó, de uma tia, para ser protegida e cuidada no seu contexto familiar. As famílias interessadas podem entrar em contato pelo telefone 31 3422 4763. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.